Olá, pessoal! Vamos começar mais uma aula de língua japonesa. Nessa aula aqui, nós vamos ver alguns verbos que são, digamos assim, de funcionamento muito parecido com os verbos que a gente viu anteriormente. Lembra que a gente viu o naral e o osieru, que era o aprender e o ensinar, ambos usando a partícula ni para marcar, né? Então, nós vamos ver dois pares também, assim, né? Dois verbos, um par de verbos parecido, que é o kasu e o kariru, que é emprestar e pegar emprestado. Muito cuidado nós temos que ter com esses verbos, por quê? Porque eles são muito facilmente confundidos, porque os dois começam com K. Nós temos primeiro o kasu, que é emprestar. Emprestar, kasu. Kasu é um verbo de grupo 1, termina em su, né? Vai ser grupo 1. Kasu kashimasu, né? Kasu kashimasu, que nem hanasu, hanashimasu. Emprestar. Então a gente fala que a gente empresta alguma coisa para alguém usando esse verbo, kasu. E o irmão dele é o kariru, que é pegar emprestado. Olha só, kariru, kariru, pegar emprestado. Além deles terem um kanji um pouquinho parecido, para quem não está muito acostumado a ver kanji, eles têm assim similaridades, tem esses quadradinhos embaixo, começa com K, e ainda tem o fato de que a gente no português a gente fala emprestar e pegar emprestado, né? Você empresta alguma coisa para alguém, a coisa é sua, você está cedendo para outra pessoa usar, você está emprestando. E o kariru é o pegar emprestado, né? A gente não tem um verbo em português que a gente use para falar pegar emprestado. A gente fala pegar emprestado, né? A gente não usa um verbo específico e isso pode gerar confusão. Recentemente, eu já tive experiências de ver pessoas usando o verbo emprestar em português, querendo dizer pegar emprestado. Por exemplo, já falaram para mim assim: eu emprestei dinheiro dele. Aí eu falei, como assim você emprestou dinheiro dele? Você emprestou para ele? Não, eu emprestei dele, ele me deu dinheiro. Isso é uma tendência que vem acontecendo e eu não sei se vocês já passaram por isso, se vocês já ouviram isso, se vocês usam isso desse jeito. Até onde eu entendo, isso não está correto, mas é aquilo, né? Nós rimos na cara da gramática, né? Brasileiro ri na cara da gramática. Não é uma coisa assim que é tão comum, mas eu já topei com esse tipo de uso do verbo emprestar. Então, isso pode gerar mais confusão ainda. Então, muito cuidado, tá? Com o significado. Kasu é emprestar, kariru é pegar emprestado. Vamos lá ver uns exemplos de frase? Exemplo aqui. Yamada wa Suzuki ni hon o kashimashita. Yamada wa Suzuki ni hon o kashimashita. O Yamada para o Suzuki, Suzuki ni hon o livro, kashimashita. Emprestou, né? Então, o Yamada emprestou um livro para o Suzuki, tá? O Yamada emprestou um livro para o Suzuki. Isso significa o quê? Isso significa que o livro saiu do Yamada e foi para o Suzuki, ok? E nós vamos marcar para onde o livro foi com o ni, ok? Para onde que a coisa foi? Para o Suzuki. Suzuki ni. Saiu do Yamada, foi para o Suzuki, ok? Agora, vamos trocar. Suzuki wa Yamada ni hon o karimashita. O Suzuki pegou um livro emprestado com Yamada. Então, agora, nós vamos marcar de onde o livro saiu com o ni. Oh, meu Deus, que confusão. Não é nada confuso. Vamos lá. Na primeira frase, nós temos Yamada wa. O Yamada, ele é o agente aqui dessa frase. Yamada wa kashimashita. O Yamada que emprestou. A gente vai marcar quem é que está fazendo essa ação de emprestar com o wa, ok? Yamada wa kashimashita. O Yamada emprestou. Da mesma forma, na frase de baixo, a gente vai marcar o agente da ação com o wa. Então, Suzuki wa karimashita. Quem pegou emprestado foi o Suzuki, ele é o agente da ação. Aí, os outros personagens da frase vão ser marcados com o ni.
Eu vou marcar com o wa quem emprestou. Então, eu vou marcar com o ni para onde que foi o livro. Quem levou emprestado? Vai ficar com o ni. E aí, na frase de baixo, a mesma coisa. Eu vou marcar com o a quem pegou emprestado. Então, o outro personagem da frase, eu vou marcar com o ni. Foi ele que emprestou, para que o agente da ação pudesse pegar emprestado, tá? Simplificando, basta vocês verificarem o significado do verbo. Kasu, emprestar. Kariru, pegar emprestado, ok? Lembrar que vocês vão marcar o agente da ação, ou seja, quem é que está fazendo isso, quem é que está emprestando, quem é que está pegando emprestado, em cada verbo, né? Nos seus respectivos verbos. Se eu estou usando o emprestar, o kasu, eu vou marcar quem é que está emprestando com wa. Se eu estou usando o kariru, eu vou marcar quem é que está pegando emprestado com wa, tá? Em suas respectivas frases, o agente, quem está realizando a ação, vai ser marcado com wa. E o outro personagem da frase vai ser marcado com ni, ok? Se vocês lembrarem disso, vocês não vão errar essas partículas. Vamos ver mais frases? Tanaka wa tomodachi ni okane o kashimashita. Tanaka wa tomodachi ni okane o kashimashita. O Tanaka emprestou dinheiro para um amigo. Olha só, o Tanaka wa tomodachi ni, para um amigo, okane o, dinheiro, kashimashita, emprestou, tá? Então nós temos aqui, ó, agente da ação, quem está fazendo a ação é o Tanaka. Tanaka wa kashimashita, o Tanaka emprestou, tá? E embaixo, tomodachi wa Tanaka ni okane o karimashita. Tomodachi wa Tanaka ni okane o karimashita. O amigo pegou emprestado dinheiro com o Tanaka. Então, o agente da ação aqui é o amigo. Tomodachi wa karimashita. O amigo pegou emprestado. O quê? Dinheiro, okane. De quem? Do Tanaka. Tanaka ni, né? Lembrando, o personagem secundário aí não é quem está realizando a ação, não é a pessoa que está realizando a ação, vai ser marcado com ni, ok? Seguinte. Takahashi-san wa kanojo ni kuruma o kashimashita. Takahashi-san wa kanojo ni kuruma o kashimashita. O Takahashi emprestou o carro para ela. Takahashi-san. Takahashi-san wa kashimashita. O Takahashi emprestou. Takahashi-san wa, o Takahashi, kanojo ni, para ela, kuruma o carro, kashimashita, emprestou. Então, nossa, emprestar carro, você tem que confiar muito na pessoa, né? Para emprestar o carro, ou você não tem, ou você não teve alternativa, você não teve poder decisório nessa situação. E então nós temos que o agente da ação aqui é o Takahashi, né? Takahashi-san, Takahashi-san wa. E aqui embaixo, kanojo wa Takahashi-san ni kuruma o karimashita. Ela pegou emprestado o carro do Takahashi, né? O Takahashi emprestou para ela pegou emprestado. Ela pegou emprestado, então ela é agente da ação. Então, kanojo wa karimashita. Ela pegou emprestado. Kanojo wa karimashita. Ela pegou emprestado o carro do Takahashi. Seguindo. Yamaguchi wa bukka ni laptop o kashimashita. Yamaguchi wa bukka ni laptop o kashimashita. O Yamaguchi emprestou um laptop para o subordinado. Essa palavra subordinado é meio estranha em português, porque nós temos a nossa sociedade hierárquica, ela é um pouco diferente da sociedade hierárquica japonesa, onde a hierarquia é bem marcada. Hierarquia, principalmente dentro do mercado de trabalho, dentro de uma empresa, né? Então, se você tem pessoas que trabalham abaixo de você, se você está num nível hierárquico, dentro do trabalho mais alto, o seu subordinado é buka. Essa é a palavra para subordinado. Não é uma palavra feia, não é uma palavra esquisita, não é uma palavra que diminui ninguém, é simplesmente a pessoa que está trabalhando
num cargo abaixo da outra pessoa, né? Buka. Então, o Yamaguchi emprestou um laptop para o subordinado. Não tem, assim, uma palavra muito boa para isso em português, porque não é funcionário dele, a empresa não é dele, ele também é funcionário da empresa, o Yamaguchi, né? O Yamaguchi também é funcionário da empresa, só que ele ocupa um cargo de liderança, né? Então, você poderia falar assim: o Yamaguchi emprestou um laptop para um membro da equipe? Talvez. Mas a questão é que, quando você fala membro da equipe, pode ser que vocês estejam no mesmo nível hierárquico, né? Na empresa. E quando você fala buka, é uma pessoa que está abaixo mesmo, tá? Então, quem foi que realizou a ação foi o Yamaguchi. Yamaguchi wa kashimashita. O Yamaguchi emprestou, ok? E para quem? Buka ni, para o subordinado. O quê? Laptop wo, o laptop. Na frase abaixo a gente tem Buka wa Yamaguchi ni laptop wo karimashita. Então, o subordinado Buka karimashita. Buka wa karimashita. O Buka que pegou emprestado, né? Buka wa Yamaguchi ni do Yamaguchi laptop wo karimashita. Ok? Importante lembrar essa palavra buka. É uma coisa bem difícil de traduzir, mas a gente traduz mais corretamente com subordinado. Seguindo, Sato-san wa Suzuki ni kasa o kashimashita. Sato-san wa Suzuki ni kasa o kashimashita. O Sato emprestou um guarda-chuva para o Suzuki. Então, Sato-san wa kashimashita. O Sato que emprestou. Sato-san wa Suzuki ni, para o Suzuki. Kasa o, guarda-chuva. Kashimashita, emprestou. Aí, invertendo o ponto de vista, Suzuki wa Sato-san ni kasa o karimashita. O Suzuki pegou emprestado um guarda-chuva do Sato, né? Então, Suzuki wa karimashita. O Suzuki que pegou emprestado, tá? O Suzuki pegou emprestado. Não foi o contrário, tá? Então, atenção. Sato-san wa kashimashita. O Sato emprestou. Suzuki-san wa karimashita. O Suzuki pegou emprestado, ok? Seguindo. Takada wa tomodachi ni jitensha o kashimashita. Takada wa tomodachi ni jitensha o kashimashita. O Takada emprestou uma bicicleta para um amigo. Takada wa kashimashita. O Takada emprestou, né? Takada wa tomodachi ni jitensha o kashimashita. E tomodachi wa Takada ni jitensha o karimashita. O amigo pegou emprestado a bicicleta do Tanaka. Pegou emprestado uma bicicleta. Tanaka não, perdão, vou ler de novo. O amigo pegou emprestado uma bicicleta com o Takada, né? Então, tomodachi wa Takada ni. Então, tomodachi wa karimashita. O tomodachi, o amigo que pegou emprestado, né? Seguindo, Yamamoto-kun wa imoto ni noto o kashimashita. Yamamoto-kun wa imoto ni noto o kashimashita. O Yamamoto emprestou um caderno para minha irmã. O que nós temos aqui? O Yamamoto, Yamamoto-kun. Yamamoto-kun. Kun é um sufixo de tratamento parecido com o san, só que ele é usado, ele é um pouquinho assim mais informal, né? Você não vai usar kun para pessoas de nível hierárquico superior ao seu. É usado assim de uma forma no sentido carinhoso, ou no sentido de um respeito carinhoso, digamos assim, que é usado em situações assim, principalmente a pessoa que está acima falando da pessoa que está abaixo, um pouco abaixo, não precisa ser muito abaixo, mas um pouco abaixo, né? Um tratamento carinhoso, porém, tem essa questão de nível, tá? Em escolas, com mesmo as pessoas assim, da mesma turma e tal, podem se chamar assim. E geralmente é visto mais comumente o kun sendo usado para você falar de rapazes, né? Não de moças, mas não é impossível,
você usar para moças esse tratamento. Mas eu vejo sendo usado mais para moças nesse sentido de você colocar a questão hierárquica mais destacada, né? Yamamoto-kun wa, o Yamamoto, imoto ni, para minha irmã, noto o kashimashita, emprestou um caderno. Então, o Yamamoto emprestou um caderno para minha irmã. Seguindo, desculpa, vou ler de novo. Imoto wa Yamamoto-kun ni noto o karimashita. Imoto wa Yamamoto-kun ni noto o karimashita. A minha irmã pegou emprestado um caderno com o Yamamoto. Então, aqui na frase de cima, Yamamoto-kun wa kashimashita. O Yamamoto emprestou. Na frase de baixo, Na frase de baixo, Imoto wa karimashita. Minha irmã que pegou emprestado. Ok? Seguindo, Ishida wa tomodachi ni undou gutsu wo kashimashita. Ishida wa tomodachi ni undou gutsu wo kashimashita. Então, o Ishida emprestou tênis esportivos para o amigo. Então, o Ishida wa kashimashita. Tomodachi ni, para o amigo, undou gutsu. Undou gutsu é tênis de fazer esporte, né? Undou gutsu. Embaixo, tomodachi wa, o amigo, tomodachi wa Ishida ni undou gutsu wo karimashita. Então, tomodachi wa karimashita. O amigo que pegou emprestado. Tomodachi wa karimashita. Ishida ni, do Ishida, undou gutsu. O amigo pegou emprestado do Ishida tênis esportivos. Ok? Seguindo, Kimura-san wa douryou ni magu o kashimashita. Kimura-san wa douryou ni magu o kashimashita. Então, o Kimura emprestou uma caneca para o colega de trabalho. Kimura-san wa douryou. Douryou é o colega de trabalho. Douryou ni magu o kashimashita. Magu é a caneca. Então, Kimura-san wa kashimashita. O Kimura emprestou. E embaixo, douryou wa Kimura-san ni magu o karimashita. Então, o douryou, quem pegou emprestado? O colega de trabalho, douryou. Douryou wa karimashita. Douryou wa karimashita. O colega de trabalho pegou emprestado uma caneca do Kimura. Pegou com o Kimura essa caneca emprestada, ok? Então, essa palavra douryou é uma pessoa que trabalha junto com você na mesma empresa, né? Depois nós temos Suzuki wa yūjin ni mafura o kashimashita. Suzuki wa yūjin ni mafura o kashimashita. O Suzuki emprestou um cachecol para um amigo. Suzuki, a pessoa, né, que emprestou. Suzuki wa kashimashita. Suzuki wa yūjin ni mafura o kashimashita. Embaixo, Yujin wa Suzuki ni mafura o karimashita. Ao contrário, né? Yujin wa, o amigo, karimashita, pegou emprestado. O amigo pegou emprestado um cachecol do Suzuki. Yujin wa Suzuki ni mafura o karimashita. E é isso, pessoal. Essas frases vocês devem prestar bastante atenção, tá? Vocês devem prestar bastante atenção na hora de montar. Por quê? Porque vocês têm que estar entendendo o sentido da frase. Qual é o verbo? Ele é emprestar ou ele é pegar emprestado? Da mesma forma que nós vimos com outros verbos, o a vai marcar o agente da ação. Quem é que está emprestando? Sou eu? Então é watashi wa. Não sou eu que estou emprestando? É para mim? Então é watashi ni, né? Mas o verbo é qual? O verbo é emprestar ou é o pegar emprestado? Tem que prestar atenção nisso, tá? Se vocês não prestarem atenção nessa coisa que eu expliquei para vocês de o agente da ação, o agente daquele verbo vai ser marcado com a. Mas qual é o verbo? É emprestar ou é pegar emprestado? Dependendo disso, a pessoa que emprestou ou a pessoa que pegou emprestado vai estar no ni ou vai estar no a. Vai depender. Qual é o sentido do verbo, né? Atenção com isso. Vocês já sabem o que fazer
copia as frases, faz aquela divisãozinha que eu falei, divide um lado emprestar, o outro pegar emprestado, escreve, anota as traduções e tenta criar as suas próprias frases. Isso é muito importante. Beleza? É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula. Eu vejo vocês na nossa próxima aula. Tchau, tchau!